Bom dia, queridos. Hoje é dia 31 de outubro. Hoje é o dia da Reforma Protestante. E hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16. Diz o seguinte: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está aqui nos apresentando uma outra realidade. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje, no dia da Reforma, dia 31, não é sobre o Halloween. Eu queria compartilhar aqui com vocês sobre a vida no Evangelho, que é uma vida pela fé. Uma das bases da reforma era sola fide, que significava somente a fé. Na época dos reformadores, algumas pessoas queriam fazer a igreja crer, a igreja acreditar que a fé não era suficiente. Você precisava de fé, mas você precisava de outras coisas para alcançar aquilo que a igreja dizia que você precisava alcançar, que o Papa, a autoridade na época, dizia que você precisava alcançar. Mas não é isso que a Bíblia diz. E como nós cremos na sola Escritura, a Bíblia como nossa única regra de fé, a Bíblia diz o seguinte, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem um texto muito conhecido que diz que nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé. E isso não vem de nós mesmos, vem de Deus. Então, a nossa salvação é por crer na obra de Cristo na cruz. Cristo, ele inaugura uma nova era. Quando Jesus nasce e ele vem à terra, ele já existia no céu, mas quando ele vem à terra, uma nova era é inaugurada, uma nova aliança, a era do Espírito, a nova aliança é inaugurada. E em Cristo, nós não vivemos mais debaixo da lei. E às vezes a gente tem a mentalidade da lei, nós temos a mentalidade da religião. Qual que é a mentalidade da religião? Na religião, se eu cumprir com as minhas obrigações, se eu fiz com tudo que eu deveria fazer, se eu fui correto, se eu fui bom, então eu vou ser abençoado, então eu vou cumprindo tudo aquilo que era exigido de mim, então eu posso ser abençoado, então eu posso ser bem-sucedido, então eu vou alcançar aquilo que eu desejo alcançar em Deus. Mas essa é a mensagem da lei. Cumpre a lei, vai ser abençoado. Só que na mensagem da religião, na mensagem da lei, se você não cumpre a lei, se você não consegue cumprir com alguma obrigação, se você falha em algo, logo você não alcança nenhuma bênção. Você, pelo contrário, você é castigado, você é punido. E essa era a mentalidade da igreja naquela época. Mas Paulo, ao escrever isso aqui, os reformadores, ao retomar esse texto, estavam dizendo que o cristianismo, a mensagem do Evangelho, não é uma mensagem da religião apenas. Na religião, onde abundou o pecado, superabundou o juízo. Porém, em Cristo, no Evangelho, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Cristo, quando ele nasce, ele se torna o nosso representante. E é por isso que o cristianismo não é apenas uma religião, mas uma forma em quem nós cremos. É a maneira como cremos que distingue o Evangelho de outra religião. Então, no Evangelho, quando eu creio na obra de Cristo da cruz, logo eu tomo posse de tudo aquilo que ele já me confiou. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação é uma palavra que no original é sozo. A palavra sozo, ela tem diversos significados. A palavra sozo significa salvação mesmo da condenação, de salvação das circunstâncias, fala sobre transformação, fala sobre cura, libertação, prosperidade. Então, se você quer alcançar algo na sua vida em Deus, não é necessário nada mais do que a fé. A Bíblia diz que a fé é a forma como eu alcanço, como eu tomo posse daquilo que o Evangelho já dispôs para mim. A salvação, ela é alcançada pela fé. A cura, ela é alcançada pela fé. A libertação é alcançada pela fé. Deseja transformação para a sua vida? É pela fé que você vai conseguir. Na Bíblia, todas as vezes que dizia que Jesus curou alguém,
dizia que Jesus sozo aquela pessoa. Quando dizia que Jesus libertou alguém, dizia que Jesus sozo aquela pessoa. Então, toda a realidade do Evangelho, assim como a salvação, mas também as suas bênçãos, as bênçãos que estão contidas na salvação, elas são alcançadas pela fé. Não é meritória, não é pelo que nós fazemos. Essa é a mensagem da lei, essa é a mensagem da religião. E Jesus disse, olha, aqui é a graça. A graça é diferente. A graça é pela fé. Nós vemos inúmeros exemplos por meio de Cristo no Novo Testamento, de pessoas que não mereciam a cura, se olhar pelos nossos olhos, não mereciam a libertação, se olhar pelos nossos olhos, não mereciam a salvação, mas ainda assim foram alcançadas por Jesus, foram alcançadas por todas essas bênçãos que eu falei a vocês. Então, Jesus, ele trabalha, a Bíblia trabalha com um princípio muito lindo, que é o princípio do representante. E então, por meio de Cristo, diz que ele foi o segundo Adão. Então, por meio de Cristo, tudo aquilo que o homem perdeu no Éden por causa do pecado, através de Adão, ele recupera agora por meio de Cristo. Jesus se torna o nosso representante. Então, se ele é o nosso representante, tudo que diz respeito a ele diz respeito a mim e a você também. Então, se ele é o nosso representante, a justiça dele se torna a nossa justiça. A santidade dele se torna a nossa santidade. A sabedoria de Cristo se torna a nossa sabedoria. Tem uma canção antiga que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, tomamos posse. E isso, na verdade, é parte de um texto de Romanos, que diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E essa é a realidade do Evangelho. Cristo é o nosso representante. Então, tudo que ele conquistou já está disponível para nós. E é somente necessário crer. O Evangelho é o Evangelho da fé. É para a salvação, sozo, de todo aquele que crê. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Viva pela fé, não viva pelas suas obras. Não confie em si mesmo. Confie unicamente na obra de Cristo na cruz. Ele é o nosso representante. E ele já conquistou tudo para nós. Precisamos tomar posse dessa realidade. Pela fé. Viva pela fé. Somente a fé. Deus abençoe você.